Olá, sejam todos bem-vindos ao Habilitando a Transformação. E hoje eu trouxe um assunto para o canal que seria a mudança de mente, né? Mudança de mentalidade. E, e a primeira coisa que eu acredito que seja assim de suma importância para a mudança de mentalidade é a gente começar a se questionar, fazer pergunta, né? E por que fazer pergunta? Porque a pergunta ela vai estimular a pensar sobre as coisas do mundo, sobre o que você acredita, né, sobre as coisas que foram te passado na infância, se realmente aquilo era para você ou não, se aquilo faz sentido hoje ou não. Muitas pessoas falam demais, mas não perguntam o suficiente, né? Então fica sempre faltando algo ali dentro. Aquela conversa fica vazia, enfim, não consegue ter um repertório bom de assuntos porque não faz pergunta, porque não pesquisa sobre as coisas e tem uma coisa, né, que é ser prolixo. Prolixo é aquela pessoa que enrola pra falar, sabe? Você tá falando com ela e, tipo, você quer uma conversa mais objetiva ou vai direto no ponto. E a pessoa fica ali enrolando pra poder tá conversando com vocês. E também, eu pesquisando um pouco, vi que tem formas de fazer pergunta, né? Einstein mesmo, ele começou a se questionar desde os 4 anos de idade e ele demorava horas para decidir se uma pergunta era importante, né? Então ele estudava a pergunta para ver se realmente fazia sentido responder aquela pergunta, porque senão ele estaria perdendo tempo com uma pergunta que não iria mudar o mundo, ou iria mudar ele de uma certa forma. Como que um sábio age diante de uma conversa, né? Você sempre vai fazer o seguinte, quando alguém te indagar sobre alguma coisa, né? Você tem que entender que a arte de questionar as coisas é também a arte de transferir a pressão para outra pessoa, porque as pessoas elas chegam te metralhando com um monte de informação, um monte de perguntas, um monte de questionamentos. Se você não souber se posicionar quanto àquilo e perguntar de volta, né? Você fica ali naquela pressão da pergunta e tal, então às vezes o transferir a pressão, mas por quê? Por exemplo, né? Eu vou te dar um exemplo aqui. A pessoa vai e pergunta, quanto que você tá tirando no mês? Um exemplo, né? E aí você já fala, sei lá, R$ 1.000, 1.000 e poucos. Mas o negócio é, pra que você quer saber disso? Por que você quer saber disso? Isso vai edificar o que na minha vida e na sua, saber o quanto eu ganho, né? Então você precisa transferir a pressão. Se a pessoa falar, mas é só pra saber. Não, pra saber, eu tô ganhando mais que você. Isso é fato. Mas, ou menos, enfim, não quero entrar nesse mérito. Mas é não deixar as pessoas botarem pressão em você, entende? E é isso, gente. Como eu tava falando, eu tô com uma colinha aqui. Um sábio, né? Ele sempre vai fazer da seguinte forma: meia resposta e uma pergunta. Meia resposta e uma pergunta. Pra não acabar a conversa, né? Mas assim, gente, incentivo muito que vocês tenham o hábito de ler para vocês poderem fazer perguntas, para que você assistam vídeos sobre como fazer perguntas, a importância também das perguntas, né? O que eu estou tentando passar aqui para mudança de mentalidade, entende? Porque você vai começar a se questionar. Então, mudar hábitos não é só mudar alimentação, praticar atividade física. Vou fazer uma leitura, tá? Mas você vai se questionar por que você está fazendo aquilo? Entende? Por que eu tenho que me alimentar melhor? Por que eu me alimento dessa forma que eu me alimento? Entende? E aí você vai criando ali na sua cabeça já uma mudança de mentalidade para que aí sim sejam inseridos novos hábitos na sua rotina, no seu dia a dia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem o seu like, né? E se inscrevam no meu canal. E eu vou trazer uma proposta de vídeo assim todos os dias sobre mudança de hábitos, sobre transformação, né? E mudança de mentalidade. Às vezes algo que para você fazia sentido há 5 anos atrás hoje já não faz. E eu vou trazer essa outra percepção, né?
tô nova ainda, eu acho que eu tenho muito para viver, muito para amadurecer. Mas o pouco que eu já vivi, trago comigo algumas experiências, né? E eu digo, os sentimentos transformam. Então, você tem uma mudança de mente, né? Para você poder ir aí seguindo e mudando também os seus hábitos. Então, um grande beijo e tchau!